Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom? Vamos lá trabalhar então? Hoje nós não teremos nossa live porque deu um problema aí nas fibras, né, da internet na cidade. E aí a gente tem algumas casas que não estão tendo acesso à internet. Então hoje a gente vai fazer então a aula gravada, tá? Mas vamos seguir nosso conteúdo da apostila. Vamos lá para nossa apostila então? Vamos trabalhar, meus amores. Então está aí. Nós vamos começar com artes, vivenciando a natureza, nossa apostilinha de artes, tá? Aí nós temos, ó, as crianças sobre a árvore, brincando, sorrindo, né? Observe a natureza, pode levar a grandes descobertas. Assim fizeram muitos pintores que exploraram a natureza em suas obras. Aí nós vamos estudar neste capítulo a importância das cores, que é o que a gente vai falar hoje, paisagens sob diferentes olhares, e o que natureza é essa, tá? Então a gente vai falar sobre, né, a importância da natureza, das cores na nossa vida. A importância das cores na pintura. Vamos lá? Então, por meio de cores e técnicas, o artista representa um dia frio, ensolarado, chuvoso nas suas pinturas. Observe pela janela da sua sala de aula ou pela janela aí da sua casa como está o tempo. Se o tempo hoje está ensolarado, se ele está nublado, se vai chover, se não vai, se está entardecendo, se o dia está, né, no meio da tarde ou no meio da manhã. Então, é pela janela da nossa casa que a gente consegue ver como está o dia, como está a paisagem ao nosso redor. Vamos lá. Ponto de partida. Nós temos aí então, né, essa pintura de Claude Monet, né? E aí ele tá retratando aí, né, algumas mulheres aí em um parque, né, num jardim, certo? E olha que interessante a imagem dele. Olha que interessante a imagem dele, mostra, né, a entrada do sol, ó, o reflexo do sol. Bem aqui, ó, certo? Mas a gente não vê o sol, ele não desenhou o sol, mas ele faz a percepção do sol através da luminosidade, né? Através da luz que ele coloca em sua obra. Observe essa pintura de Claude Monet e repare as sombras. Onde você acha que está o sol? Usando uma moeda, trace um círculo numa folha avulsa e recorte. Colhe seu sol de acordo com as sombras projetadas na árvore. Então, o que você vai fazer? Você vai numa folha sulfite, vai desenhar o seu sol, né, fazendo ele do tamanho de uma moeda, e aí você vai escolher qual é a posição que você acha que o sol estaria para poder a imagem receber a luz nesse lugar aqui, ó. Aonde está o sol para a luz poder estar bem aqui? Tá? É você que vai fazer, é a sua opinião, tá bom? Observe onde estão as sombras para depois desenhar o sol, tá? Vamos lá então. Um dia de sol. Com a claridade do dia de sol é possível perceber as cores mais intensas e vivas dos objetos e da natureza. Ao pintar uma paisagem em dia ensolarado, o artista usa as cores para transmitir ao espectador uma sensação. Observe a obra do artista Diego Rivera, que fez paisagens de seu país, o México, lugar quente e ensolarado. Olha só, então, essa obra de Diego Rivera aqui, ó, o nome dela é A Eira, foi pintada em 1904, ela é óleo sobre tela, certo? Está exposta no Museu Casa Diego Rivera, em Guanajuato, no México. Olha só esta obra, ele fez essa obra aqui, ó, durante o dia, tá? Usando as luzes do sol. Você percebe isso através das cores e também das sombras dos animais, do próprio homem, da casa. Então a gente percebe que existe sol porque há sombras, certo? Ok. O artista conseguiu transmitir a sensação de um dia ensolarado? O que você acha? Ele conseguiu? Sim, né? Como que ele conseguiu, então? Ele usou cores quentes, em tons de amarelo e vermelho. As sombras no chão também dão conta dessa representação, né? Então, ele usou cores quentes, alaranjado, vermelho, mas as sombras, como a professora falou, no chão, também dão a impressão de ser durante o dia, certo?
Que tipo de sentimento ou emoção a imagem pode despertar em você? Então, essa pergunta é para você. Em mim, ela desperta uma sensação de calor, né? Uma sensação, assim, de um lugar, assim, parado, né? Solidão, né? Você percebe que não é um lugar que tem movimento de gente, de pessoas, né? Mas a pergunta é para você, a sua opinião, tá? Recorte de revistas, pedaços de páginas em tons de amarelo, vermelho e laranja. Colhe os pedaços em uma folha sulfite. Depois de secos, desenhe uma paisagem com caneta preta caneta para retroprojetor, que é aquela caneta ou canetinha mesmo que vocês tiverem. Você vai obter uma paisagem ensolarada, tá? Não é para vocês tirarem imagem, é para vocês tirarem tons de amarelo, vermelho e laranja. Ou primeiro vocês pintam embaixo no papel e depois vocês desenham por cima, também dá certo. Um dia sem sol. Então lá a gente viu uma pintura num dia ensolarado. Aqui a gente vai ver uma pintura num dia sem sol. Ele também retratou o dia, mas nessa paisagem a gente percebe que existe muita neve, né? E a gente percebe que o sol, ele não está aquecendo essa paisagem, por causa da localização dessa paisagem. Então, o nome dessa paisagem é Caçadores de Neve, ela é de Pieter Bruegel, tá? Ela foi feita em 1565 e ela é óleo sobre madeira, né? E olha só, ela retrata então um local aí, né? Um local de clima muito frio, certo? Com muita neve, os cães caçando, né? Os caçadores. A gente percebe pelas roupas que eles usam que tá um dia muito frio, tá? Não tem luz solar nesse dia aqui, ó. A gente percebe que tem um dia nublado, né? Um dia que não tem sol, tá? Por conta também do tipo climático do lugar. Quando a luz do sol não aparece, as paisagens ficam mais escuras e com menos brilho, com menos luz. Usando tons escuros, Pieter Bruegel criou este quadro impressionante que leva o observador a perceber o frio representado. Então a professora falou, né, que Pieter Bruegel fez muitos quadros, né? E ele costumava então falar sobre os camponeses, né, a vida do cotidiano dos camponeses, e também ele retratava então aí as estações do ano, tá? A gente vai ter perguntinhas sobre esta obra. Vamos lá. É possível descobrir algumas informações observando os caçadores de neve, certo? Com base nelas, responda as questões. Onde está localizada a aldeia que está representada aí? A gente percebe que ela está no meio de um vale, né? Entre as montanhas, tá? Olha aqui, a prof vai mostrar a imagem, ó. Ela está no meio de um vale, ó. Tá vendo? Entre as montanhas, ó, as montanhas lá, ó. Viu? E ela lá embaixo, ó, a aldeia, certo? Ok. Qual a estação do ano? Qual é a estação do ano que a gente tá vendo aí? É o inverno, né? Por causa da neve, a gente percebe que é frio, né? Então, é o inverno. O dia está começando ou está acabando? Por quê? O dia está acabando, pois os caçadores estão voltando para a aldeia, ó. Eles estão chegando de volta à aldeia. Eles saíram caçar e estão retornando para suas casas. Então, o dia está acabando. Quais cores predominam nesta obra? Predominam, então, o branco e tons escuros de verde e marrom. O branco da neve e os tons escuros de verde, né? E o marrom, né, nas casas, tá? Nas árvores, tá? Ok. Vamos continuar. Faça uma paisagem de neve sobre lixa. Desenhe a paisagem com montanha, árvores sem folha e algumas casas com giz de cera colorido. Depois, com giz de cera branco, faça neve sobre as montanhas, no telhado das casas e no chão. Passe o giz de cera deitado para pintar o céu. Tá? Essa atividade é livre, quem quiser fazer pode fazer. Depois é só colar aí na apostila e me mostrar quando a gente se encontrar, tá bom? Quando a professora recolher as apostilas.
E agora a gente vai perceber que esta pintura, então, não foi feita nem em um dia ensolarado, não foi feita na neve, e ela foi feita, então, à noite, certo? Então, diferentes paisagens, diferentes horários, né? E com diferentes cores. A gente percebe, então, que essa pintura ela já é um pouco mais escura, tá? É de James Abbott, né? Whistler, tá? E ele queria saber como ficaria à noite uma pintura. Vamos lá. O tom mais usado para retratar a noite é o azul. O artista James Abbott, MC Neil Whistler, pintou a cidade de Londres à noite, na beira do rio Tâmisa, na obra Noturno Azul e Ouro, a velha ponte de Bartésia. Em vez de retratar a realidade de fábricas e armazéns, cais e usinas, quis representar a paisagem da noite, a paisagem noturna. Essa ponte é muito bonita. É claro que ela não está, né, desenhada corretamente como é verdadeira, mas a representação então seria à noite. A gente percebe pouca luminosidade, a gente percebe aqui os astros no céu, né, as luzes da cidade, né, aí acesas, tá? Vamos lá. Qual figura se destaca na imagem, então? Que figura é que está destacada aí? Uma ponte, não é verdade? Uma ponte. Você observa alguma figura humana na pintura? Temos uma bem aqui, ó, embaixo da ponte, né? Tem uma pessoa solitária aqui, ó, certo? Por que não é possível observar os detalhes? Por causa da pouca luminosidade, a gente não tem muita luz, né? Por isso a gente não consegue observar bem os detalhes da obra, tá? Onde foi aplicada a cor dourada? Foi aplicada onde? Na iluminação, né? Dos edifícios e no céu, certo? Para retratar os astros, tá? Ok? A ponte que vimos na obra de Whistler, na verdade, é assim. Perceba que o artista pintou de forma alongada, né? Então, ele usou a criatividade dele e representou ela também à noite, certo? Essa atividade vocês já fizeram para mim na folha, lembra? A gente fez, eu já tinha postado uma aulinha assim para vocês fazerem. Até quem quiser reassistir aquela aula, pode reassistir para ajudar a fazer as atividades. Então, essa vocês não precisam mais fazer. Então, a nossa aulinha de artes hoje seria até aí. Vamos lá, então? As cores primárias, vermelho, amarelo e azul, como a prof já tinha falado na última videoaula. As cores secundárias é a junção entre as cores primárias, a mistura das cores primárias, certo? Então, amarelo mais vermelho, laranja, azul mais amarelo, verde, vermelho mais azul, violeta. Cores quentes, amarelo, laranja, o vermelho e os tons que seguem essas cores. Cores frias, então os verdes, os azuis, né, o roxo, tá? E as cores que seguem essa sensação de cores, sequência de cores, tá? Nós temos aí, né, a pintura, então, né, de Monet, que a gente já tinha falado na aula que a prof tinha postado o vídeo, tá? Temos aí, então, a pintura de Rivera, Diego Rivera, com a claridade do dia de sol, é possível perceber as cores mais intensas e vivas dos objetos e da natureza. Ao pintar a paisagem de dia ensolarado, o artista usa cores para transmitir ao telespectador esta sensação. Depois nós temos a obra aí, então, de Bruegel, né? Um dia sem sol, no local com neve, com muito gelo. Quando a luz do sol não aparece, as paisagens ficam mais escuras e com menos brilho. Esse pintor gosta muito de retratar as estações do ano. E temos aí, então, vamos passar aqui devagarzinho, a ponte, né, que foi feita à noite, então, né, representada com a noite, tá? E que é representada, então, pelo artista aí, Abbott, né, Whistler. O nome dessa obra é Noturno em Azul e Ouro. Queria, em vez de retratar as fábricas, ele preferiu retratar a noite pintando essa ponte. Essa atividade vocês já fizeram, então não precisa fazer. E aí aqui tem as respostinhas aí das atividades, tá? Para vocês, né, colocarem em dias a apostila de artes de vocês. Ok? Então, a nossa aulinha de artes de hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E vamos responder as atividades.